Então esta ideia surge da inquietação de querer explorar então o que é o lugar da espera em relação com o mito da Penélope, que na altura também a Odisseia estava em cima da mesa, esse mito, usar esse mito e se calhar tudo partir daí. E a relação com a matéria, já que na Penélope ela está a tecer então há uma matéria têxtil, então descobrir que matéria é esta que este homem vai urdir. O nome surgiu numa conversa que estávamos a descobrir o que é que ainda íamos fazer a partir de uma ideia inicial de espera, e surgiu o nome urdir. Relação associada à espera da Penélope, acima de tudo. Sim, da Penélope da Odisseia, não é? Sim. Este urdir veio de pensar como é que as coisas se cruzam e se ligam. E como a ideia era partir do figurino, achámos interessante fazer esta ponte da palavra escrita com a própria concepção do figurino. Nesta lógica que o urdir há uma ação física, não é? Há uma ação do fazer e uma ação que se repete, que é contínua, e que por vezes, não é por vezes, na maior parte dos casos, também tem um lado muito de artesania. Sim. Então, que se linka com a escrita, com a própria escrita de estás a urdir palavras, estás a construir frases. E então o nome fez sentido mediante todas as premissas que nós queríamos. E mais diretamente com o mito de Penélope, não é? Porque a história de Penélope é estar à espera. E faz de tudo para continuar nesse lugar à espera, para não se confrontar com a sua realidade. E neste caso, a ação que ela tem na sua própria espera é construir e desconstruir um tear, que também está associado a essa concepção do figurino. Urdir não é mais do que atravessar linhas de teia na trama. Há esta ação direta com o tecer. E o que torna mais giro é também a relação de trama com ficção. Então, também estamos a tecer uma ficção. Então, o nome reuniu tudo isto. E é engraçado agora pensar, olhando para trás, da forma como a própria palavra foi contagiando todas as áreas, não é? Sim. Como pensámos neste objeto também em cocriação. A proposta sempre foi, de algum modo, reunir a relação direta com a cena, com a matéria, em que, mais do que vir da nossa cabeça, vir de algo que é concreto, que existe, que tem um signo e que muitas vezes é usado diariamente por qualquer pessoa, como o papel, como o tecido que me veste, mas que, para além de vestir, também tem signos associados. Então, por que não partir das matérias? E sim, é lógico que há uma relação direta logo com a Penélope, porque ela está a trabalhar matéria-prima, têxtil, então fez-nos todo o sentido partir também da matéria têxtil. E isto foi transposto para a escultura cênica, para até os próprios materiais que os artistas e os criadores convocam. Que matéria é esta e qual é a matéria? Mais do que só experimentar matéria por matéria. Encontrá-la, esta matéria, que serve este lugar. E então, como isto é uma cocriação, quando havia uma proposta inicial por exemplo, nós demos sempre liberdade total para cada pessoa pensar este lugar da espera segundo a sua própria perspectiva e a sua lente. E então isso também levou-nos a outros sítios, a trazer outros materiais. Exatamente por estarmos a propor uma experimentação ou uma possibilidade de termos tempo de experimentar, este projeto tem um espaço dilatado no tempo. Não é convencionado que muitas vezes estamos a fazer um espetáculo com 5, 6 semanas e estamos todos a trabalhar no mesmo lugar para o mesmo. Aqui começámos a trabalhar meses antes. Essa metodologia teve um retorno fantástico porque permitiu-nos, até mesmo a Maria na escrita, de como é que a própria matéria que é proposta pelos outros criadores te influenciam a escrever. Sim, e eu sentia isso. Completamente. E também
Ou seja, também o trabalho do ator neste novo espaço, com estas novas matérias todos os dias, implica claramente uma mudança de linguagem. Se é isto também nós estamos a propor de dia para dia, não só a linguagem plástica do espetáculo muda, mas a linguagem deste corpo também tem que mudar e a forma como ele pensa tem que ser constantemente ajustada. Sim. Que é isso que também nos interessa. Sim, é que cada criador, acima de tudo, faça paralelamente com a investigação e o desenho deste espetáculo, mas que investigue por ele próprio sobre o lugar da espera, o que é para ele este esperar. É um lugar ativo, passivo, é transversal, não é? Por exemplo, para mim foi uma pesquisa muito interessante pensar que o lugar da espera ou pode ser angustiante, mas também pode ser muito libertador e pode ser um lugar que queiramos estar para transformarmos, para evoluirmos, para seguirmos em frente, continuar. E acho que isso também me trouxe uma nova visão sobre o que é isto estar à espera. Este lugar da espera, mais do conceito, também é tentar concretizar esse conceito num corpo, num espaço. Esse lugar da espera pareceu-nos desde o início, se não estou em erro, um lugar de potência. E um lugar de potência que te permite inquestionavelmente pensar. Muitas vezes pensas porque estás à espera, mas pode ir e deve ir para além disso, de ti, porque tens a possibilidade de te pensar a ti, de pensar no outro, de te pensares a ti com o outro e no mundo que estás inserido. Então, é um lugar de potência para evoluires, cresceres, conheceres-te, refletir-te e todas estas ações de dentro para fora e de fora para dentro. Nunca foi uma premissa encontrar a resposta sobre ou o que é este lugar, mas sim questioná-lo. E com esse questionamento, o que é que esse questionamento traz, provoca, como é que te relacionas com ele e como é que essa matéria pode ser comunicante, acima de tudo. Porque se queremos ter um projeto de identificação coletiva, independentemente de géneros, idades, identidades, ele tem que comunicar. Não é apenas um exercício conceptual sobre, ou um ensaio em que nos permite pensar, porque é um privilégio poder pensar. O que eu mais revejo nos dias de hoje e nos tempos de hoje, em que estamos aqui todos juntos ao mesmo tempo, é realmente nós estamos à espera de ter um momento. Eu acho muito bem porque há um lugar de expectativa, não é? Sim, de esperança e de alcance. E vou dizer, é por isso que eu acho que é um lugar de potência. No entanto, também pode ser um lugar de nostalgia e de te dar a oportunidade de olhar para trás. Não é? Apesar de estares à espera que algo aconteça para a frente, teres a oportunidade de teres um movimento oposto de olhar para trás. Este corpo este espaço está construído na relação com este corpo. Este corpo tem uma medida, então quantos corpos cabem aqui, por exemplo? E eu improvisava sobre isso. Sobre como é que eu parto o meu corpo, como é que eu o parcelo e como é que eu me relaciono com uma área. E a Maria, ao participar desta exploração, dava-lhe motores de escrita. O texto, para mim, inicialmente surgiu das nossas conversas, da possibilidade deste lugar da espera e das nossas inquietações também em relação a um objeto artístico, não é? Sim. Eu comecei a ver o Vítor logo a trabalhar com o seu corpo e com tudo o que tínhamos disponível nas salas de ensaios, e se havia só uma cadeira, então é o que é que este corpo faz com uma cadeira, sendo que a premissa é esperar, ou o lugar da espera, ou explorar esta possibilidade. E dentro disso, trabalhar com o que o corpo me dava ou me dizia, eu ia escrevendo no próprio local, a acompanhar o Vítor, e depois ia selecionando passagens do texto e chegava a casa e talvez reescrevia de uma outra forma, de um outro ponto de vista. Havia coisas que depois eu gostava de explorar mais e chegava ao ensaio e vamos explorar mais então esta fase ou aquele, não é? Para ir
dando um percurso, de certo modo, a esta personagem. Essa inquietação era transposta ou eu absorvia-me dela para encontrar outras e perceber como é que no meu corpo essas inquietações tinham espelho e como é que o meu corpo as resolvia ou as dava corpo. O processo de escrita partiu essencialmente de estamos no ensaio, a improvisar, eu estou a ver um corpo e esse corpo está-me a dar algo que eu transformo em linguagem poética. O que nos levou à poesia, eu acho que foi o facto de a poesia não fecha significados, não é? Eu posso interpretar um poema de uma forma e tu de outra. Apesar de muitas vezes poder embelezar ou entristecer algo, não é? Ou causar uma determinada emoção ou impacto, talvez mais do que um questionamento, diria, como é que nós usamos a poesia para fazer um ensaio filosófico, no fundo. Sim, e essa subjetividade mais ou menos surrealista, mais ou menos expressionista, mais ou menos isto ou aquilo, servirá ou o objetivo será tentar servir a quem recebe. Volto ao lugar da comunicação, não é? Se começavas a perguntar bem porquê a poesia, porque é mais subjetiva, não encerra tantos significados, mas há uma coisa que ela convoca e muito bem, são imagens. E pode-se associar aqui a uma lógica de pensamento e de associação de imagens no pensamento a quem vê, quem recebe. E essa também é a provocação deste espetáculo. Então, como essa era a premissa, então, desde cedo que nós definimos que então é este corpo com o espaço que o rodeia, que é a partir daqui que vamos trabalhar. Sim. E então surgiu, inevitavelmente, no início, a folha A4, porque era onde nós também estávamos a explorar a palavra ao mesmo tempo. Sim. Mas curioso, estou a lembrar-me agora também, numa das primeiras reuniões que tivemos com esta equipa de criadores, isto creio que fevereiro ou março. Fevereiro. Curiosamente, e nós partilhámos algumas premissas muito embrionárias, muito só aproximações, acima de tudo. Mas houve um comentário geral do figurinista e do próprio Flávio, o figurinista é o Jordan dos Santos e o Flávio Rodrigues do Espaço, que se relacionaram logo com matérias vegetais, de uma ordem do orgânico, por imediato. E não sabemos bem porquê, se nós condicionamos isso ou não, de algum modo. Não creio. Porque na altura houve uma proposta tua de texto, de um poema, sim. E desse poema, e talvez, por eu dizê-lo daquele modo, naquele movimento, a recepção foi essa, parece-nos, posso citar, parece-nos que estes materiais serão da ordem do vegetal ou do orgânico. E de repente concretizou-se também aí, a verdade é essa, porque o próprio figurino é composto por linho. Então, o linho é vegetal, a folha de papel vem do vegetal. Elas próprias estão relacionadas, ou estas duas matérias estão relacionadas, sem se estarem propriamente, mas estão. A banda sonora, nós também desde cedo que já tínhamos ideia que fosse um instrumento de cordas, que é o instrumento que a Sandra Martins toca. Como tem duas linhas, aliás, mais do que duas linhas, mas há uma linha que atravessa várias linhas, dá esta ideia então da teia e da trama. E então pareceu-nos justo, e pensando também, olhando para trás, que chegámos a esta conclusão que cada área tem apenas um elemento, não é? Por exemplo, a cenografia tem o papel, o figurino tem o linho, a banda sonora tem a corda e talvez o desenho de luz chegou-se a falar de poder ser um efeito para o espetáculo todo, que desse uma noção de tempo. Até falámos sobre essa questão. Fomos percebendo que este lugar deve ser ou poderá ser muito económico.
E quanto mais económico for, mais ele poderá ter a capacidade de ser outras coisas. E é muito curioso que em processo, sempre que trazíamos algo novo, e neste processo da adição, não é? Porque vais trabalhando sobre o que vais trazendo e então trazias algo novo e inevitavelmente tinhas que tirar qualquer coisa. Raramente a acumulação era um caminho justo. Trazias algo, não, tens de tirar. Vamos percebendo isto com o Flávio, com todos, com o Pedro, que este lugar precisa de ser económico e de ter algo de sublime, para permitir que todos o componham. A proposta de cocriação inicial é como é que, por exemplo, o Flávio pensa este espaço que viva por si só. O que é o lugar da espera para ti? A mesma coisa para o Pedro. Como é que um desenho de luz pode viver por si só, comunicar por si só, sem ter lá um corpo? Sem existir a corpo, exatamente, ou sem existir a palavra. E então esse sempre foi o desafio. E de repente é como é que estas propostas a que todos os criadores foram chegando coexistem no mesmo espaço. E esse agora é o desafio também. E esse desafio não foi lançado apenas aos criadores das artes performativas, mas também aos criadores das artes plásticas, porque nós paralelamente estamos a construir um livro, porque o texto é inédito e achamos que faz todo sentido, então também desafiámos um pintor a dizer, e para ti, como é que tu encontras o teu lugar da espera através da tua expressão, da tua linguagem? Então as coisas começaram aqui, urdiram-se.